Olá, como é que está você ou vocês? Como vocês estão? Que Deus abençoe a todos que me ouvem, né? Que a palavra de Deus, que nessa palavra de Deus vai espírito, a força do alto, a paz, a alegria, a tranquilidade. Que você tenha esperança. Nós viemos de Deus e voltaremos para Ele, aqueles que querem. Que Deus ilumine a tua mente e teu coração com pensamentos positivos. Que você, aliás, use a sua mente para pensamentos positivos, otimistas, né? Que o Senhor quer que a gente seja positivo, otimista. Se você pensa em coisas ruins, você atrai coisas ruins. Nosso pensamento é uma fábrica de criação, é o nosso espírito, né? Se você deixa a tua alma, as tuas emoções influenciar, geralmente você puxa para trás. Então nós temos que usar a razão, o espírito, o nosso espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Ou somos uma alma, que é a nossa personalidade, temos um espírito dentro dela e vivemos num corpo. Assim é nós. A imagem e semelhança de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E o Senhor ilumine a nossa mente e nosso coração, que nós possamos compreender as suas palavras e pôr em prática essa palavra que pode salvar as nossas almas. Tirai do vosso coração toda a malícia e prestai atenção à palavra de Deus, que pode salvar as vossas almas. Hoje quero fazer um vídeo com vocês de um trecho da palavra aqui da nossa liturgia desses dias, né, que estamos aqui. Não vou falar o dia porque esse vídeo vai ficar aí, muita gente vai ouvir, Deus vai tocar o coração, vai curar, vai libertar. Vamos ler, gente, vamos meditar na palavra de Deus. Não vai pela cabeça dos outros, né? Nem pela minha, que você pegue a Bíblia, compre uma Bíblia, de preferência uma mais antiga, porque tem um monte de gente aí querendo fazer Bíblia, se meter a besta e mudar a Bíblia, porque não concorda com as suas ideias. Então não, tem que concordar, Deus tem que concordar comigo. Aliás, eles querem fazer Deus uma imagem e semelhança de si mesmo, mas é o contrário. Nós que somos a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Nós é que somos, não Deus que é a nossa imagem e semelhança. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Pai, Filho e Espírito Santo, Espírito, alma e corpo. Então Deus nos fez. Agora tem gente querendo fazer um Deus para si de acordo com seus pecados, com suas desgraceiras, suas vontades, suas maledicências e a sua burrice, porque nós somos uma porcariazinha na nossa cabeça, nós erramos muito. Então temos que buscar o entendimento, buscar saber que assim como o povo hoje em dia fala muito em fake news, tem fake news para todo lado. E para que você não seja um fake news de um lado e de outro, você tem que ler, ver os dois lados, ver os três lados, ver o lado do centro, ver, estudar, pesquisar, para você não ir pela cabeça dos outros. Tinha um pastor xaropinho aí que ele falava assim, né? E eu gostava disso aí que ele falava, né? Falava, você não pode ser quem vai pela cabeça dos outros. Aliás, é um ditado, né? Quem vai pela cabeça dos outros é piolho, tá bom? Desculpa a palavra baixa aí, mas a gente tem que, porque senão ou você quer ir para o abismo, uma pessoa está indo para o abismo e quer levar você junto, você vai. Esses dias mesmo eu estava vendo uma maluquice de uma seita aí nos Estados Unidos, que o cara, cada absurdo que o cara fazia lá, meu Deus do céu, e o povo chega a um ponto de cegueira, seguindo o cara com aquelas maluquices dele, cada maluquice que ele estava falando, e ele estava falando que era Jesus Cristo que retornou e tal, com todas as misérias. Jesus, quando voltar, diz que o céu vai se transformar, vai rasgar o céu, o tempo, o espaço-tempo vai se rasgar, a física quântica. E Jesus, o mundo inteiro vai ver ele, vai ser como um relâmpago, de um lado ao outro, do oriente ao ocidente, todo olho verá. Ele vai voltar com poder e glória, ele não vai voltar como ser humano não. E tem eu já vi 3 ou 4 aí no mundo que se diz que é Jesus, o Messias que voltou. Larga a mão de ser sem vergonha. Até o anticristo vai dizer que é o novo Messias, que ele é o Cristo. É mentira, porque ele vai ser um ser humano e fraco. E aliás, dizem que o anticristo é o servo do Satanás, né? O filho do diabo, né? Assim como Deus tem um filho, o Lucifer, o diabo, diz que vai ter um também. Tem vários aí. Aliás, as pessoas que seguem a Satanás chamam ele de pai. Para mim não tem nada com isso, quer seguir, segue. O problema é quando perturba os outros e atrapalha a vida dos outros, né? E é lamentável, né? Porque o diabo engana e mente para eles. Você acha que no reino de Satanás tem filho pródigo? Uma vez pensou que tinha, aí tomou uma tosquiada, quase morreu, ficou desesperado. Aí o sacerdote, o chefe, chegou lá para ele e falou: você está se enganando, meu filho, não faça mais isso. Você pensa que pro nosso reino lá, no nosso pai lá de baixo tem filho pródigo? Não tem não. Quer dizer, traiu, morreu e vai para o abismo. E mesmo esses que servem a ele fielmente, depois lá do outro lado vão comer fogo e ferro, né? Vão comer o pão que o diabo amassou literalmente lá no inferno. Que eles se convertam antes de morrer, o satanista, endemoniado, seja lá quem for, porque o diabo mente e mente muito e não vai dividir o reino dele com ninguém. Não vai dividir. Ele fala para os servos dele, para os filhos dele, que vai dividir o reino. Não vai dividir. Ele já tem o chefe, subchefe dele lá, os ministros, já tem tudo dele lá, já tem o reino dele certinho.
Ele considera o ser humano, não interessa se é satanista, se é quem for que serve ele fielmente, ele considera como lixo, como ralé, ele detesta, ele tem ódio do ser humano, tem ódio. O amor que ele tinha, que era super forte, se transformou em ódio super forte. Tá bom, gente? Então não se iluda com as conversas, não se iluda com as emoções da alma, vamos ter a razão. Aqui, ó, então nessa primeira leitura nós vamos ver, está lá no livro do Apocalipse 11, 19, depois capítulo 12, 1 a 10, né? A, B, 6a e 10ab. Tem uns pedaços faltando aqui, mas que eu peguei da liturgia do folhetim da igreja, mas depois uma hora eu desmembro ele todinho, né? Então diz assim: leitura do livro do Apocalipse de São João. João quem? São João, o evangelista, o que estava do lado de Jesus. Não é São João Batista que batizou Jesus e foi morto covardemente, cruelmente por Herodes, né? Por causa da mulher, a moça que dançou, por causa da mulher que estava com ódio de João Batista. Então degolaram ele na prisão, ele estava preso e mataram ele covardemente. Esse aqui é o João Evangelista, ele estava na ilha de Patmos com mais de 90 anos e teve essa revelação de Deus. O espírito dele foi tirado do corpo e ele teve a visão do que estava acontecendo, do que ia acontecer até depois de nós, 1000 anos depois de nós, até 1000 anos depois da grande tribulação, que vai ter esse mundo ainda mais 1000 anos, depois dessa bagunçarada que vai ter no mundo, ainda vai ter mais 1000 anos a terra ainda. Então diz assim, ó: abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Quem estava vendo isso? João Evangelista, aquele discípulo amado que amava muito a Jesus, o único homem que estava ao pé da cruz junto com Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, irmã de Maria e tal, né? Que a Bíblia fala. Então João estava lá amparando a mãe de Jesus e a sua nova mãe espiritual, aquele a quem Jesus falou: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. E a partir daquele momento, João Evangelista adotou Nossa Senhora como mãe dele, e é uma mãe espiritual de toda a humanidade. Ela é a nova Eva. Tinha a antiga Eva que pecou, essa nova Eva, porque quem pecou não foi só o homem, foi Adão e Eva. Eva também pecou, a mulher também pecou. E Deus trouxe a salvação à humanidade através de quem? Da mulher e do homem. Entendeu? Então a Virgem Maria é a nova Eva e a nova arca da nova aliança. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e ele vendo isso. Apareceu no templo a Arca da Aliança. Qual a Arca da Aliança? A antiga Arca da Aliança, das 10 mandamentos, a antiga aliança nas tábuas da lei que o ser humano não conseguia cumprir. Por isso que Deus teve que fazer uma nova aliança. Essa Arca da Aliança, a antiga aliança, fechava no sábado, selava com o sábado. O sábado que era guardado de Deus, o sábado santo, né? Que era o dia da aliança com Deus, então era guardado. Então esse era o sábado. Fechava aliança no sábado, o 7º dia. E aí o que aconteceu? O ser humano não cumpriu a parte na aliança. E aí Deus teve que mandar seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, todos aqueles que aceitassem essa nova aliança. Que aí mesmo que o nosso pecado, nossas misérias, o sangue de Jesus podia lavar e nós podíamos ir para o céu. Porque na antiga aliança era ferro e fogo, se tinha qualquer pecado não entrava no céu. Agora a gente se arrependendo, a gente consegue ser limpo dos nossos pecados. Então Jesus fez essa aliança como homem, no lugar do ser humano, ele fez essa aliança com Deus Pai e pagou por esse nosso pecado. Por isso que ele veio como homem, para fazer a nossa parte humana com Deus Espírito, Deus Criador, né? E essa aliança, aonde ele veio essa aliança, essa nova aliança? No corpo da Virgem Maria. Então ela é a arca da nova e eterna aliança, entenderam, gente? Ela é a arca da nova e eterna aliança. Tinha a antiga aliança e tinha a arca onde Deus salvou a humanidade através de Noé. E a nova arca é ela. Aliás, na época, eu estava falando aqui da antiga aliança, era feita nas tábuas da lei. Tinha a arca que carregava as tábuas da lei, né? As tábuas da lei eram os 10 mandamentos, era a aliança de Deus com os homens nos 10 mandamentos. E a arca era sagrada também, né? Pessoa que não era sacerdote ou levita, ou feito uma expiação por si mesmo, e tocasse a arca em pecado mortal, morria torrado. Tem um trecho da Bíblia que fala de um soldado que foi segurar quando eles estavam transportando a arca, e ele não podia tocar, só os levitas podiam tocar na arca. E morreu fulminado. Morreu fulminado, não podia, era sagrado, não tinha condições com pecado, não tinha Jesus para pagar o preço. Morreu torrado, então não podia, tão sagrado que era. E carregava a aliança de Deus, que eram os 10 mandamentos, né? Então, da mesma forma, a Virgem Maria carregou a nova aliança de Deus dentro do seu ventre. Então, ela é a nova e eterna arca da aliança.
e também a nova Eva, né? Participou na maior obra de salvação acima de Abraão, de Isaac, de Elias, de todo mundo, é a Virgem Maria, o ser humano que teve. Jesus é homem, mas é Deus, ela é puramente humana. Então, o maior ser humano que fez a maior obra para a salvação foi a Virgem Maria, a nossa mãe espiritual, a mãe de Jesus, né? E aí ele fala, então apareceu, né, no céu, ó, um grande sinal. Primeiro ele viu, apareceu no templo a Arca da Aliança, você vê, para fazer um paralelo. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, uma mulher revestida do sol, a Virgem Maria. O que é o sol? O sol é a luz de Deus, é o Espírito Santo, é Jesus o sol, o novo amanhecer. Então viu essa mulher, que também aqui pode ser comparada com a igreja, né? Se for falar em termos políticos, em termos mundial também, mas no primeiro momento é a mãe de Jesus, é a nossa mãe espiritual, a nova Eva da nova aliança, né? Tendo a lua debaixo dos seus pés. Ela é vestida do sol, quer dizer, vestida de luz, revestida de Deus, para poder receber o próprio Deus em seu ventre, né? A lua debaixo dos seus pés. O que é a lua? A lua só reflete a luz do sol. A lua são os cristãos em geral, somos nós, que refletimos, aqueles que são cristãos, que refletem a luz de Deus, né? Então ela está acima da lua, está acima de nós. Não vem dizer, igual até de manhã, igual o nariz de vocês. Tem gente mesmo que fala a respeito do galardão, que cada um, aliás, o próprio Deus fala, o próprio Jesus, cada um vai receber de acordo com o seu galardão. O apóstolo Paulo, outros falam isso, né? Cada um vai receber, aliás, o galardão conforme os seus esforços, seu mérito, sua oração, seu crescimento nas coisas de Deus, a sua caridade, o seu amor com o próximo, o seu amor a Deus, sua intensidade é o seu galardão. Imagine o amor dela, qual o galardão dela, entendeu? Então não vamos ser humildes, não vamos ser ignorantes, arrogantes, soberbos e querer estar acima dela ou igual a ela, de forma, maneira, hipótese nenhuma. Ela está bem acima de nós, ela reflete a luz, ela se reveste do sol, nós só refletimos o sol, refletimos a luz de Jesus em nós, de Deus. Então diz assim, aí ela fala assim, a lua então somos nós, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. O que são essas 12 estrelas? Num primeiro momento, os 12 patriarcas, representando a antiga aliança. Num segundo momento, os 12 apóstolos. E num terceiro momento, os sacerdotes, aqueles que estão à frente da pregação da palavra de Deus. São sacerdotes, são estrelas, são comparados a estrelas, aqueles que pregam o evangelho. Está 12 ali, mas como um número simbólico. São todos aqueles que são verdadeiros pregadores do evangelho, né? Então, 12 estrelas porque refere, no primeiro momento, aos 12 apóstolos de onde surge a igreja, né? E no lugar de Judas, que traiu Jesus, está o apóstolo São Paulo, né? Que ele não era diretamente um apóstolo, mas se tornou um apóstolo, como ele mesmo fala. Então, apareceu no céu outro sinal, um grande dragão cor de fogo. Que cor é o teu fogo? Vermelho alaranjado, né? Tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 coroas, com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Então, no primeiro momento, quem é esse dragão? É representado como Satanás, o adversário, né? Os demônios, o demônio-chefe, o Satanás, o dragão, a serpente lá do paraíso, né? Que também serpente era considerado como dragão, porque a partir de que ela pecou para ver que era uma dragão, Deus falou assim, a partir de agora você não terá mais pé, você rastejará sobre a terra. E uma coisa curiosa, que as cobras, os biólogos, ela parece que fez o caminho contrário da, se diz, evolução, né? Existem mistérios aí também, mas se você for estudar, você vai ver que ela tem um proto-perninho, um proto-bracinho, a serpente. Ela tem aqui, em cima dela, os biólogos já andaram pesquisando, e algumas têm como se fosse um bracinho ali atrofiado que não cresceu, que era para crescer e não cresceu. Deus lançou uma praga e falou, você rastejará sobre o seu ventre a partir de agora. Então quer dizer, era um dragão, um tipo de dragão, né? Que falou com Eva no paraíso. Tem muitas coisas que nós desconhecemos, mas Deus vai nos revelar. O que importa é que a gente tenha fé e acredite no que Jesus falou, né? Tem alguns detalhes e meandros do meio da história que a gente não precisa saber à risca, não depende da nossa salvação disso. Mas nós temos que crer por fé. Então esse dragão no primeiro momento representa Satanás e as suas hostes infernais que são contra Deus, né? E num segundo momento, vendo numa visão mundial, que ali eu falei que também a mulher poderia se comparar, que ele tenta matar o filho, que é Jesus, é a mensagem, o evangelho. Então quer dizer, vai tentar matar o evangelho de Cristo. Não consegue, o dragão vermelho, que é o comunismo, poder comunista ateu. E aí diz que ele vai fazer o quê? É o comunista ateu. E também depois representa os poderes mundiais, né? Da ONU, essa nova ordem mundial. E ele tenta acabar com o evangelho, não consegue, aí vai tentar acabar com a mulher, vai tentar pegar a mulher e não consegue, ó.
Então esse dragão aqui está dizendo, quer ver? Então apareceu um outro sinal, um grande dragão. Ele tinha o quê? 7 cabeças e 10 chifres. É o G20. Não tem os 7 países mais ricos do mundo? O G7, olha as 7 cabeças aí que converte. O chifre também é poder. E se você ler no outro trecho do Apocalipse, fala que cada chifre tem um diadema, bandeira. Então quer dizer, são nações. É o G20. Aí você vai falar para mim, Jonas, mas é G20, não G17. É, mas pega lá em Daniel para você ver. Lê lá, Daniel fala com isso. Lá atrás Daniel já tinha profetizado sobre isso. E ele fala, um dos chifres pequenininho, ele também vê essa fera. Ele fala, eu vi um dos chifrinhos, o mais arrogante de todos, proferir blasfêmia contra Deus, contra os seus servos, contra os seus santos, contra a sua igreja, contra tudo que é sagrado, contra o seu Cristo, falar blasfêmias, blasfemar, desmerecer, inclusive falar contra o próprio Deus. E esse chifrinho cresce e derruba 3. Aí quantos fica, meu? De 20 tira 3, fica quantos? 17, né? Então 17 chifrinhos, né? 17 chifres, o G20. 7 cabeças e 10 chifres. E aí fala assim, ó, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre vermelho por quê? Porque ele tem o comunismo com ele também, o socialismo que está aí pelo mundo todo se alastrando, né? Sobre as cabeças, 7 coroas, ó, 7 coroas, quer dizer, os 7 nações mais ricas do mundo que estão governando, que é acima deles. Com a cauda varria a terça parte das estrelas. Quem são as estrelas? Quer dizer, com a rabeira da sua lenga-lenga, das suas leis, dos seus mandamentos, derruba as estrelas. As estrelas lá em cima nós vimos que era o quê? Os sacerdotes, os pregadores do evangelho. E o que é derrubar? Não é tirar da sua função, mas é cooptar para ele. Derrubou, caiu, começa a ficar do lado do comunismo, do socialismo ateu, das coisas mundanas só, tira o sobrenatural de Deus, tira o poder de Deus, desmerece a palavra de Deus, se une a esse poder mundial, entendeu? Essas estrelas que derruba, que varre, são as pessoas, tanto sacerdotes como religiosos, né, cristãos, profetas, pregadores, padres, pastores, aqueles que pregam o evangelho. Então leva para o lado deles, derruba, né? Derruba atirando sobre a terra, por quê? Porque eles não têm mais o sobrenatural, eles vão falar só de coisa humana, coisa mundana, socialismo, encher barriga. E o mais importante não é isso, o Senhor Jesus falou, a carne de nada presta nesse assunto, são coisas espirituais, sobrenaturais, eles querem desmerecer tudo, dizer que aqui nesse mundo morreu, acabou, que outro lado nós não sabemos, e a igreja não pode falar isso, ela tem que pregar a boa nova do evangelho, a salvação, a vida eterna, o sobrenatural. O comunismo diz que não tem Deus, não tem diabo, não tem inferno, não tem vida depois da morte, não tem nada disso. Se você não sabe, vai pesquisar o comunismo na sua base, da sua fundação, com Marx, com Lenin, com todos eles lá, com Stalin, com todos que foram do comunismo, né, com Nietzsche, com todos. Eles acreditam só no mundo físico só. Então diz assim, né? Com a cauda derrubou o terço parte, o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz. Quer dizer, dar à luz, o que? A palavra de Deus nasceu, o evangelho verdadeiro, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho, homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho homem? Nós sabemos, é o Senhor Jesus Cristo. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para um deserto, quer dizer, a igreja vai ter que calar a boca por um tempo. Aqui no caso a mãe de Jesus também, não sei se vocês leram lá, que ela teve que fugir, porque Nero queria matar Jesus, o miserável, o político, safado, não queria que roubasse o poder dele, então queria matar a criança, e matou 200 crianças tentando matar Jesus, mais de 200 crianças de colo, até 2 anos de idade. Fez era um sanguinário, né? Sem vergonha, totalitário, autoritário, matou os nenê. Então a mãe de Jesus também teve que fugir com José, fugiram para o deserto, levou o menino para o Egito, fugiu porque senão eles iam matar ele, e agora num certo sentido de novo, eles querem matar, né? Matar o evangelho de Jesus, né? E também querem matar sua mãe. E ela deu um filho homem que veio para governar todas as nações, mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, tá vendo? A igreja vai ter que se calar, vai ter que ficar escondida, vai ter que ficar como se fosse num deserto espiritual, escondida no mundo, porque eles vão perseguir, vão caçar, vão calar. Eles querem calar, né? Eles querem calar o cristianismo, a igreja cristã de todo jeito, é muçulmano, é todo mundo que quer acabar com a igreja cristã, primeiro a igreja católica, depois os evangélicos todos, eles querem acabar. E estão minando por dentro a igreja católica e as outras igrejas também, para até derrubar. Aliás, trouxa é quem está dentro da igreja e ajuda os poderes aí mundanos, porque é o seguinte, segundo a Bíblia, depois que ele conseguiu o poder totalitário no mundo, ele vai matar a meretriz e comer suas carnes, quer dizer, vai acabar com toda essa igreja, vai acabar, não existe mais igreja nenhuma, nem essa igreja meretriz ele não vai querer essa mundana, vai acabar. Eles vão caçar e vão ferrar e vão matar muitos desses bobos que estão ajudando eles aí. Vão trair, vão matar, vão perseguir, vão tirar todo o poder, vão prender. Eles vão se dar muito mal. Espero que alguns, quando começar isso, se convertam, né?
Então fala que a mulher fugiu para o deserto onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Então Deus tem preparado um lugar para a sua igreja, nesse deserto, nesses tempos nossos, vai ter um lugar para a igreja, né? Ouvi então uma voz forte do céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor, amém? Graças a Deus. Tá vendo? Então agora se realizou, e nessa perseguição é que vai realizar o poder de Deus, porque daí fala que ele não consegue com a mulher, ele vai tentar, ele vai perseguir os filhos da mulher, e vai estabelecer seu reino na praia. Seu reino na praia, o que é praia e onda? É instável, é fraco, vai cair, amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra, vamos fazer nossa oração diária e cuidar da salvação das nossas almas, entendeu? O que importa mais é a gente pedir perdão a Deus, a gente ler o Evangelho, conhecer a sua palavra, rezar, adorar a Deus, agradecer por tudo que temos e ser fiel a Ele e acabou, ao Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, tá bom? Ó Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente e nosso coração, que nós possamos falar e fazer a coisa certa de modo certo no tempo certo, fazer bem todas as coisas. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, gente. Até o próximo.